Chegamos, que coisa boa! Esse aqui é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje com uma convidada muito especial do outro lado do mundo. A Jess está no Japão. Tudo bem, Jess? Tudo sim. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite aqui. Bom dia para vocês. Bom dia aqui. Uhum. Inclusive, isso é essa forma de cumprimentar é muito clássica no teu Instagram, né? Tu sempre tem que postar 2 vezes. Como é que é isso? Como a maioria de quem me segue é brasileiro, então e eu tenho o pessoal aqui do Japão, então eu falei, como que eu vou falar bom dia se eu sei que o pessoal do Brasil está assistindo? Então eu comecei a pôr bom dia e boa noite, referindo ao lugar que é, né? Tanto que bom dia sempre é Japão e boa noite no Brasil. Que demais, que demais. Bom, a Jess, ela tá no Japão. A gente estava procurando aqui há pouco. Ela tá na província de Fukui, no Japão. Tá? A gente vai falar sobre as histórias da Jess, a vida dela lá, a vida também no Japão. Antes, Jess, eu quero te pedir licença para mandar um abraço para os nossos parceiros. Para Idiomas Rio, aprenda com falantes nativos e método comunicativo. São mais de 5 mil alunos formados em aulas online e presenciais. Chama lá no Insta, Idiomas Rio no Instagram. Visite Explore Doha, que são roteiros personalizados e exclusivos em Doha, no Catar, com uma guia brasileira, Adriana Mer, que é uma querida, uma incrível, e em todo o mundo árabe também, através das parcerias da Visite Explore Doha. Para Kalu, no Japão, que é uma menina daí do Japão. A Kalu, ela tem um amor incrível pelo Japão. Ela faz consultoria e curadoria para viagens personalizadas para o país do Sol Nascente, para o Japão, onde está a Jess. Então acesse Kalu no Japão e torne a sua viagem inesquecível. E para a Tribus Ecoturismo, agência com mais de 15 anos de experiência em turismo no Nordeste brasileiro, são roteiros exclusivos para todos os públicos. Chama o Alessandro, que é nosso parceiro há muito tempo aqui no canal. Chama lá Tribus Ecoturismo. Eu quero te perguntar de cara, onde tu nasceu, como que foi a tua infância, tu sonhava em ir morar no Japão, como é que foi isso? Bom, eu nasci em Bauru, São Paulo. Vivi lá por 25 anos antes de vir para cá. E eu sempre tive essa vontade de sair do Legal. Brasil. Só que o Japão era um lugar que passava longe. Não era uma opção naquela época, né? Eu tinha o sonho de ir para Europa, Paris, mais próximo do Brasil. Mais perto. E aí tu. E aí, como é que aconteceu de tu ir para aí? Eu, aos 18 anos, eu conheci meu atual esposo, né? A gente começou a namorar a- e a gente foi e com 6 anos de namoro surgiu a oportunidade dele voltar, porque ele já tinha morado aqui. Aí chamaram ele, né, para trabalhar e a gente já era noivo naquela época. E a gente, para mim vir, eu tenho que ser casada. Aí a gente Ah, tá. casou, ele veio primeiro, depois de 1 ano e meio eu vim a primeira vez, que foi em 2000, final de 2000, 2016. Então, para tu ir pro Japão, tem que ser casado. Mas No aí tu. meu caso, sim. No meu caso, eu precisei casar. Tem outras formas de estar vindo para o Japão, né? Como um intercâmbio, mas no meu foi, como eu vim morar e trabalhar, eu tinha que ser casada. Mas aí quais são as diferenças pro morador que vai por intercâmbio, por exemplo, e o que vai eu imagino que seja definitivo quando vai casado, tem residência permanente, seria isso? Não, a Não gente não também. tem residência, não. A Tá. gente vem com. Tem, o meu primeiro visto foi de 1 ano. Ah, E é pouco tempo. eu venho como cônjuge de Nisei, que no caso ele é Nisei, que é a segunda geração. Aí depois
na renovação que veio o visto de 3 anos. Aí a cada 3 anos renova. Aí eu fui pro Brasil, né? Voltei, fiquei um ano no Brasil entre final de 2018 e 2019. E em 2020 a gente voltou. Uma semana antes de estourar a pandemia, a gente estava aqui. E como é que foi? Como é que tu me fala que foi a pandemia aí? Porque no Brasil, logo em março, né, de 2020, logo em março de 2020, aí foi aquela função, fechou tudo, né? E aí uma galera queria que abrisse tudo, que tinha que liberar para todo mundo, como é que fala? Que se falava para a economia não parar, tinha que liberar tudo, né? E aí todo mundo com medo, enfim, né? Aqui os mais ricos tinham condições de ficar em casa, obviamente, né? E os mais pobres tinham que trabalhar para os ricos, né? Porque não se queria que parasse a economia. Como é que tu acha que foi aí no Japão? Aqui não teve essa quarentena igual do Brasil. Como aqui já tem o costume de usar máscara, álcool em gel, então as fábricas, os lugares continuam funcionando, mas todo mundo de máscara, com todo cuidado. Era na fábrica mesmo, a gente chegava e tinha que fazer um relatório, tipo, Que legal. como que fala? De temperatura. Então, todo dia você tinha que ir lá pôr sua temperatura para eles estarem cientes que você não estava com febre. E se caso tivesse algum sintoma, ficava em casa por um tempo. Tu tá aí somando todos os períodos, há quanto tempo tu já tá no Japão? Já, da primeira vez fiquei 2 anos, eu já estou 5 anos. 5 anos, né? No Por que Japão. que, por que que se usa tanto essa questão da máscara, do cuidado? É, tu consegue traduzir um pouco para nós? É por causa por exemplo, da gripe mesmo? Esse é um dos motivos? Aqui pela higiene mesmo, né? A gripe, para não estar passando para o outro, já se tem esse costume. Então, é um vestuário já dos japoneses. Tem as histórias aqui que aconteceram no Brasil na época da pandemia, sei lá, gente compartilhando máscara. Que aqui no Brasil aconteceu de tudo na época, né? Uhum. Enfim, tu sabe o nosso jeito, né? Como que tu. Sim. Aí já é habitual se usar. Aqui é habitual. Uhum. Tanto que da primeira vez que eu vim, eu tenho uma foto com máscara. Isso em 2017. E me perguntaram por que eu estava de máscara. E na época eu tava com um começo de gripe e dor de garganta. E eu já usava máscara. Então, pra gente aqui no Japão, não foi tão absurdo ter que usar máscara. Aliás, até hoje, mesmo liberado não usar máscara, você encontra bastante gente usando. Eu Entendi. mesmo, às vezes, uso ainda. Bom, quais foram as grandes diferenças que tu percebeu assim da vida do Brasil, que tu tinha no Brasil, pro Japão quando tu chegou, quando tu começou a morar aí? O primeiro choque, assim, foi a limpeza das ruas. É mesmo? E aqui não é costume ter lixeira, né, na rua. Como assim? Igual Não tem no tem na rua? Brasil. Não, não tem. No Brasil tem nas calçadas, né? Você encontra vários. Aqui você não encontra, geralmente, se come alguma coisa na rua, a gente põe na bolsa, leva para casa. Você acha bastante lixo perto da Tambaqui, que são as máquinas de refrigerante, mas aí é lixo para PET e lata.
Mas lixo na rua fácil você não vai achar. Aí já tem que ter o hábito de colocar na bolsa, colocar na sacola, É, enfim. sim, É impressionante como tudo é diferente, né? é bastante. Que Hoje eu de- tô habituada, né? Mas no começo é estranho. E é muita gente também, né? Dep- Depende da cidade. Mas nas cidades grandes que é mais movimentado. Aqui no interior é mais tranquilo. Mas assim, como que é a vida? Porque mesmo assim tem bastante gente, ou, tem aquela situação que a gente vê na TV de muita gente para entrar nos lugares, muito japonês, ou não? Ou é bem cidade do interior como se fosse aqui no Brasil, por exemplo, assim. Onde eu moro é bem cidade do interior, igual do Brasil. Bem É tranquilo. bem tranquilo? Eu vou colocar imagens aqui. Aqui é. Eu vou colocar Em imagens Fukui é. aqui da tua cidade. Echizen, né? Isso, aham. Echizen. E, e por que vocês escolheram morar aí? Ou é por causa do trabalho? A gente veio pela fábrica, né, que tem aqui. Então a gente escolheu pelo trabalho. Olha, essa aqui é a tua cidade, né? Isso. Echizen. Deixa eu colocar Japão aqui para melhorar a busca. Então aqui, por exemplo, nem aparece assim aquele centro carregado de pessoas, não tem isso. Não. Aqui, aqui você encontra bastante arrozal. Arroz. É, que aqui a plantação de arroz no interior em si é bem forte a plantação. Mas os grandes centros fica mais para cidades grandes, né? Tóquio, Nagoya, Osaka. Tem essa questão aí na tua cidade, não vai ter aquilo que a gente também vê na TV das casas minúsculas, que tudo é adaptado. Não, Não. aqui não. É tudo Tóquio, tudo região turística, né? Mas aí vocês circulam pelo Japão ou não? Vocês circulam por outras cidades? É fácil? Eu, como agora a gente não tem carro, então o máximo que eu vou é para cidades próximas, né? É, vou para Fukui, que é a cidade, né? Fukui é a província, mas tem a cidade de Fukui também. Ah, tipo Que é São Paulo e São Paulo, assim. isso, aham. É, a gente vai bastante para Fukui, que é mais movimentado, né? Aqui da região. É onde tem um shopping maior, um restaurante diferente, Pois é, mas o resto, foi bom ter falado de um restaurante. E as diferenças da comida aqui no Brasil para a comida aí no Japão. em questão do sushi, ele não tem nada a ver com o sushi do Brasil, que a gente conhece. Não tem nada a É, ver. O não sushi tem que a gente nada a come ver. aqui é o sushi brasileiro. É o abrasileirado. Que demais. Porque aqui eles acham absurdo a gente colocar cream cheese no sushi. E aqui o sushi é o arroz e o peixe. Numa... E aí tem os sushis com os nori, né? Que é com a alga. E tem de atum, tem de outros sabores, outros peixes. Mas cream cheese aqui é bem. Não tem, quer dizer. Tem. Não tem. O, o sushi tradicional só tem arroz e peixe, isso? O nigiri, né? Que é o arroz e o peixe em cima. Não vai ter uma outra variação ali, mesmo com a alga, sendo, sei lá. Não, com a alga você encontra. É, a, a mais diferente que eu encontrei aqui foi de hambúrguer, que são mini hambúrguer em cima do arroz. Fica bom, Ah, aliás. daí seria um sushi de hambúrguer. Uhum. Ah, isso tem aí. É tipo como se fosse Isso tem aqui.
Aqui é normal. Como se fosse os nossos hot. Isso. Uma coisa que não tem aqui também é o hot. Não tem aí. Não, não. Daí, isso é muito tradicional do Brasil, né? Tem gente, inclusive, que nem come comida japonesa, que só come por causa dos hot, né? E aí já tem hot de banana, de goiabada, daí já dá uma misturada. Não, aqui nem pensar em sushi doce. Ah, não tem sushi doce. Não tem sushi doce. Não. Ah, e o que tem de doce aí pra comer? Tem. Tem bolo, tem os pudim, né? Que aqui chama pudim. Pudim normal, que nem do Brasil aqui. Pudim normal. Tem o doce de feijão. Doce de feijão. Doce de feijão. E tem o moti também, né? Que é o de arroz. Que é o bolinho doce de arroz. Ah, esse Os aqui, mais tradicionais. esse é o doce de feijão. Esse é o doce de feijão, o anko. Eu acho que uma vez eu estava falando com alguém daí que dizia exatamente isso, que até o feijão, tudo é o contrário, né? Uhum. Até o arroz e feijão aí é doce. Sim. Entendi. E demais. Bom, eu quero saber também a questão da língua no Japão, da linguagem. Uhum. O que tu já aprendeu? Tu aprendeu tudo? Como é que tu te comunica? Eu tenho bem básico, né? Pro dia a dia, mas eu, hoje eu leio e escrevo os dois alfabetos, que são três, né? Então, escrevo dois. Para falar é onde eu travo ainda. Mas pro dia a dia, coisas básicas eu consigo me virar. Eu ir no mercado, ir num restaurante pedir alguma coisa, ir nos combine, é tranquilo. Mas se eu precisar sentar e conversar, ficar conversando com algum nativo, eu ainda me, me privo, né? Porque igual ir para médico. Médico também eu prefiro ter alguém, um tsuyaku, que é intérprete, porque por causa de termos médico, né? Aí para mim já é mais complicado. Mas minha vontade é estudar mais e me aprofundar E aí como é que, mais no como é que idioma. consegue o intérprete? Aí tu pega um amigo. Aqui você tem bastante gente que trabalha com isso, né? Então é só pesquisar que você encontra. Não, mas como assim, por exemplo, sei lá, eu hoje vou no médico, aí Uhum. hoje à tarde eu vou no médico, eu posso entrar agora, sei lá, no Facebook? No Facebook, hoje em dia, você procura da cidade que você tá, né? Procura se tem encontra pessoas. Procuro alguém para e quanto que é, por exemplo, para pessoa me acompanhar? É, o valor? Isso. Ah, tá. Não sai por volta de. Depende, por volta de 1.000 a 3.000 por hora que a pessoa fica com você. 1.000 ienes a três Ienes, mil por hora. que é quanto Mil, em. ie- 1.000 ienes hoje deve estar lá por seus 40, Olha aqui, trinta ó. e cinco reais. Agora eu não vou saber. Ó, R$ 33. 33. Então, então é o seguinte, eu preciso ir no médico, por exemplo, eu quero que alguém me acompanhe, traduza para mim, né? Eu entro no Facebook, a qualquer momento vão ter pessoas ali Você encontra. que tu vai encontrar, vai chamar no WhatsApp e, Uhum. e aí tu me acompanha, a gente se encontra em tal lugar, vai no médico, cobra R$ 33 por hora para traduzir a conversa para ti, isso? Sim. Genial isso!
Que genial isso. Eu acho que não tem. Tu acha que tem isso em algum outro lugar do mundo? Acho que não tem, não. Também nunca ouvi. Que demais isso. Nossa, incrível, incrível isso. Impressionante. E não é um valor alto, né? R$ 33. Não, não. Bom, então tu, das três linguagens, eu não sei como é que fala, dos três tipos, né, de Uhum. escrita, tu sabe dois. Eu sei dois, que é O o que katakana e o hiragana. Eu só não sei o kanji, que é o ideograma. Kanji que é aquele que é o mais difícil. O que que te É o falta mais para difícil. chegar nesse aí? É estudar mesmo. Por- Porque ele é mais complicado, né? Ele é estudar e decorar. Porque é uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando outros, que é decoração, assim. O Tem, kanji tem que. Não, você não aprende. Você entendi. aprende, só que você tem que meio que decorar. Entendi. Não é aprendizado, é decoreba mesmo nesse caso. É isso. Tem alguma história que tu tenha passado aí com relação à escrita, alguma dificuldade que tu teve, alguma situação que aconteceu que tu teve que, enfim, falar com alguém e aí, sei lá, pode acontecer de repente escrever algo errado ou entender, né, entender a letra errada ali, né, o desenho, não sei como é que fala também, o kanji É letra errado, né? É mesmo. letra mesmo, a letra É errada, letra. ou até uma coisa que eu acho genial, as pessoas que fazem tatuagem, né, com letras japonesas, às vezes, ou até outras aí da cultura oriental, a chinesa, né, o coreano. Uhum. Tem alguma história, assim, algo que tenha acontecido nesse sentido? Já viu alguma tatuagem aí? Não, o pessoal não usa muito tatuagem ainda. Aqui eu nunca vi ninguém com, com algum mal escrito em japonês, mas tem. No Brasil já vi, mas estava certo, não tinha nada Que de demais. errado. Que eu vi, a pessoa tinha escrito o nome, né? Aí estava certo. Mas não tenho, não conheço ninguém, nunca vi ninguém com uma tatuagem e que eu tenha conseguido ler e que estava errada. E alguma história que tu tenha passado com as letras japonesas tenha te confundido, ou que alguém tenha ou que tu tenha entendido errado, lembra de alguma história que tenha acontecido? Eu é, de pessoas que tentaram se comunicar comigo e eu ter respondido é, sim, que é hi, né? E a pessoa fica me olhando, tipo, não foi uma pergunta de sim ou não que eu fiz, né? E só que eu me lembro. Aí te perguntou quantos graus tá aí Tipo e tu, assim. e tu E falou eu respondi sim. Uhum. e tu respondeu sim. Ah, muito bom, é. E a pessoa fica me olhando, tipo, que ela tá falando, né? A gente faz isso aqui. Mas Pode ou falar. eu respondo que eu não entendo, né? Que é Nihongo wa karanai. Eu, Nossa, que eu já é difícil de já entender. falo, já falo pra pessoa que você não, não fala japonês. Que você não entende, né, o japonês. Tem toda uma cultura oriental que a gente aqui não alcança quando a gente mora no Brasil, né? Falou que tu morou até os 25 aqui, né? Até os 25. Então tem toda uma tradição de literatura, escultura, pintura, né? De Ah, sim. arquitetura japonesa, né?
É totalmente diferente. A gente aqui não fala muito dessas culturas quando a gente mora aqui, né? Mas quando tu voltou pro Brasil nessa vez que tu falou que tu voltou, Uhum, é, tu acabava comparando assim essa questão das culturas daí com aqui no Brasil? bastante. Como é que foi isso? Ah, não- querendo ou não, a gente acaba comparando, né, os comportamentos, né, das pessoas. É, eu mesmo tive uma história no Brasil que eu estava no metrô de São Paulo, fui comprar o bilhete, o cara que me atendeu foi grosso e eu achei um absurdo, saí indignada, chorando do lugar, porque fazia tempo que eu não era tratada daquele jeito, né? Então, isso me chocou bastante. Tu acha que é mais evoluído aí a convivência com as pessoas é uma evolução do que a gente tem aqui no Brasil, né? Ah, eles têm uma educação que é, assim, sem comparação. Eu, eles tentam te ajudar se eles vê que você não fala o idioma, eles fazem mímica, dão um jeito. A gente no Brasil teve a Copa do Mundo, né, no Brasil, que a gente Uhum, a gente viu, eu vi várias pessoas dizendo, quem quiser se comunicar com a gente, eles que falem a nossa língua, porque a gente uhum, quando vai para o lugar dos outros, a gente tem que aprender. Mas na verdade é uma questão de cuidado, né, de sim, educação também, né? sim. Como que agora me fala da questão dos animes, tá? E de tudo que tem aqui que é cultura japonesa, Pikachu, Goku, é, como é que é isso aí? Aqui é forte, no coisa tanto infantil como coisa de adulto, você vê. Aí tem as game center, né, que é os lugares que tem os jogos, que tem as máquinas de bichinho. Aí lá você encontra bastante também da cultura da Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon e outros animes. E, e eu acho que é bem forte ainda aqui. Pokémon Go eu vejo um pessoal jogando ainda aqui, Hum, que no Brasil foi febre, só que eu acho que hoje em dia não tem mais, né? já passou, já O passou. pessoal passou. Não, aqui eu vejo pessoas jogando, andando na rua, tanto criança como jovem, adulto também. É verdade que vocês comem até no café da manhã, vocês comem peixe aí, é verdade? Os japoneses, sim, Ah tá, tu não. eu não. Minha alimentação em casa é bem brasileira. Ah, sim. O Eu teu marido. mantenho, pode falar. Não, o teu marido é brasileiro, vocês mantêm a O alimentação meu marido, brasileira. sim, E aí os a gente, amigos de vocês, todos brasileiros. todo- sim, a maioria é os que trabalham com a gente, né? E a maioria é brasileiro. Outra coisa que eu li também que eu queria saber se é verdade que dar gorjeta aí não é muito bem aceito, é uma Não, grosseria? é uma grosseria, tá gorjeta aqui. Isso é. Mas Isso é hum, vai, vai. o costume deles, né? Como eles já têm o salário, eles acham que receber a mais porque eles estão fazendo não precisa. Cara, que demais, que demais. Eles estão fazendo o trabalho deles. Sim, eles já recebem para aquilo, né? Então,
Eles não precisam estar recebendo de terceiros, né? No caso. E a carne de cavalo? Já comeu? Eu não, eu nunca tive coragem, mas já vi. No sushi de esteira eu já vi, mas nunca tive coragem. Sushi de quê? De feira? É, de esteira, Ah, de aquele esteira, sushi tá. que a gente. É, Sushi de esteira. que você pede o sushi e vem vindo na esteira. Tá. E tu conhece, tu falou que tu conhece alguém que tu já viu a carne, mas não viu, não conhece ninguém que tenha comido. Não. E por que tu não experimentou? Ai, porque eu tenho meio receio. Aqui eu vou colocar aqui ó, a carne de cavalo. Ela é tão bonita, né? Tu não acha que ela é fibrosa, assim, É, ó? ela é bonita. Só que crua, né? Não sei. Né? Tem isso, né? Bom, Ela é crua, então. é verdade. Como é assim, bem vermelha, né? Com um pouco de filtro também do Instagram, acho que dá uma facilitada, né? O teu trabalho aí, eu vejo também nas redes sociais, também é ligado ao mundo dos esportes. Academia, ou é mais hobby? Não, por enquanto é hobby. Por enquanto eu faço porque eu gosto, pra cuidar de mim. Então, É só na questão do hobby mesmo. só. Mas tu pensa, como é que é? Tu pensa em avançar nisso aí? Eu penso em competir ainda, como fisiculturista, um dia. E tem muito aí no Japão? Ou não? Tem, depois que eu comecei a pesquisar, eu encontrei, tem campeonatos aqui já, hoje em dia. Mas não é tão tradicional, né? Igual no Brasil, nos Estados Unidos, mas já encontro. Entendi. Outra pergunta que eu tenho curiosidade, o que foi o item, o objeto mais tecnológico que tu já viu aí em todas as tuas andanças, esses 5 anos aí pelo Japão? Mais tecnológico, quando eu cheguei no Brasil, eu acho que estava chegando a TV 4K. Aqui já tinha 8K. Foi, eu acho que o mais tecnológico que eu vi. Que eu consigo lembrar, né? De diferente. Era uma Mas isso há mudança, 5 anos atrás, né? sim. Era uma mudança para ti porque tu estava enxergando uma imagem que tu até então não tinha enxergado, digamos Sim. assim, né? Bom, eu tenho outras perguntas que eu costumo fazer para todo mundo, Jess, que Uhum. vem aqui nesse programinha, tá? É o seguinte, ó, qual local daí, falando de turismo, tá? Uhum, Qual sim. local daí tu acha que é muito valorizado nas redes sociais? Muita gente posta foto e tal, e tu foi e que tu tenha ido lá e tu nem achou assim tão genial, nem era tanta coisa, era filtro Nossa, no Instagram mesmo. Ou tu acha que seria? peraí. E tem o contrário também, tá? Tem o contrário também que Aham. tu já pode ir pensando, que é o seguinte, aquela tua dica, aquele local que nem o pessoal nem posta muita foto lá, porque nem se criou uma hashtag para aquele local e tu visitou e é Nossa. genial, sensacional. Qual tu acha? Um lugar genial que eu acho aqui foi. Nossa, tem tantos Que legal. lugares. Eu acho que. Mas são lugares que eu acho que o povo ainda conhece. Mas aqui Rabara, que é o, aí o bairro da tecnologia,
Como é que se escreve? Akihabara. Aqui é Ah, Habara com um H. esse Aqui, bairro aqui, isso, aham, em Tóquio daí. em Tóquio. E o que é esse lugar Então, aqui? ele tem muito eletrônico. Quem gosta de game, parte eletrônico, lá é o lugar. É o parque de diversões para gamers. Para comprar também, assim. Sim, aham. Por exemplo, se fosse, tu tem ideia de preço de algum item, alguma coisa para a gente poder comparar? Ah, Por exemplo, uma TV ou hum, um videogame, sei lá. pode ser um celular. Pode ser qual celular, por exemplo? O iPhone. Ah, o iPhone. O O iPhone iPhone aqui 14. deve estar por volta de 150 mil ienes. iPhone 14 no Brasil. Olha aqui. 5 pila, mais ou menos. 6 pila. Aí tá Né? Por volta de entre 130 e 150 mil cento e ienes. quarenta mil ienes. Bom, mas também tá dando mais ou menos a mesma coisa, 4.700. Aham, sim, aham, É, que daí o salário de vocês é bem maior, né? sim, sim. Isso. O iPhone, então, é um exemplo. TV, por exemplo, também é barato, é mais barato aí também. Ah, não sei se dizer se é mais barato, porque eu não tenho TV. Ah, A é gente mesmo? usa Vocês mais. não têm? Não, a gente tem, mas não assiste. E não foi a gente que comprou. Então, a gente fica mais no computador mesmo, YouTube e streams. Que legal, que massa. Bom, E não faz falta. e não faz falta, certo? Não, eu não sinto falta. Mas, bom, Mas eu uma também TV. pergunto. Pode falar. Uhum. Uma TV deve estar por uma boa, num tamanho ok, deve estar por volta de 100 mil ienes. Eu quero perguntar também, o que tu acha que é melhor? O que é melhor no Japão do que no Brasil? No Japão, segurança, Segurança. sem dúvida, sim. É o que me faz querer ficar e o que fez eu voltar, né? O Japão é a segurança. Mas porque assim é tranquilo de andar em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Uhum, sim. Principalmente interior, assim, sair na rua com celular, tranquilo. E mesmo cidade grande, eu saía todo tempo com o celular na mão, também não tem perigo. Eu já esqueci uma carteira na cestinha da bicicleta e quando eu voltei estava lá ainda. Caraca, que Então, demais. Igualzinho ao Brasil. é o que é o que eu mais gosto daqui. E aí quando tu veio no Brasil, tu ficou com. Como é que tu reagiu, assim, por já ter que reconfigurar toda a tua mente pro risco? Se não, meu marido tinha que ficar me lembrando toda hora, né? Cuidado com o celular, guarda o celular. Aqui, geralmente a gente chega nos lugares, se deixa a bolsa e lá, por exemplo, no banheiro lavar a mão, você volta, sua bolsa vai estar lá. Então eu tinha que tomar bastante cuidado no Brasil para não cometer essas coisas e qual colocar a mochila. Que eu ando muito de mochila. Então, colocar a mochila na parte de trás do, da cadeira quando você está num restaurante também. Era outra coisa que eu tinha que tomar cuidado. Bom, eu quero te perguntar também o que é melhor agora?
no Brasil do que no Japão? Uhum. No Brasil, a minha família e amigos Ah, isso aí. é o que eu falo. Se eu pudesse trazer eles pra cá, eu trazia. Demais, que demais. Bom, eu pergunto também para todo mundo sobre hábitos, tá? Qual o Uhum. hábito que tu tem hoje aí no Japão, tá? E se tu, quando tu voltou pro Brasil agora, né, há 3 anos atrás, que tu, é um hábito que eu já adquiri, eu vou continuar fazendo e as pessoas acharam meio estranho. Tem algum, assim, que tu lembra? É, eu esperar o semáforo de pedestre abrir. Ah, sim, Mesmo ninguém. sem vir carro, eu esperava e enquanto as pessoas passavam, ficava lá só esperando. Isso eu percebi que as pessoas estranharam em mim. E aí o que que te falavam? Vem, Jéssica, e eu não conseguia. Eu, não, alguma coisa está de errado. Se eu for, eu vou estar fazendo algo errado. Demais, que demais. Tá, e eu quero Por- saber por- também. Ah, vai, fala, uhum. Jess. Porque mesmo aqui, por exemplo, está fechado. Você, no Brasil, você olha, se não está vindo carro, você passa. Aqui não, aqui você, mesmo sem vir carro, você espera. Então, isso foi. É o que eu levei pro Brasil e acho que eu não vou perder. Que legal. Eu quero saber também, falando de hábitos também, aquele hábito que tu ainda mantém aí, que é aquele hábito brasileiro, é aquele, o Brasil não saiu de mim. Qual seria o hábito que tu não perdeu aí, mesmo nesses 5 anos aí no Japão? Hábito bem brasileiro. Não vale a comida, porque tu falou que comida vocês comem comida brasileira. A É, comida, que a a gente comida não come. vale, tem que ser alguma outra coisa. A cumprimentar com um abraço. Ah, sim. Mas porque aí. Entre, entre as amigas brasileiras, a gente se cumprimenta com um abraço, beijinho, igual o Brasil. Se eu fizer isso com um nativo japonês, ele vai achar estranho. Entendi. E aqui não tem esse negócio de troca de toque, né? Aqui é mais as referências. Então, eu acho que isso. Bom, falando de trabalho, das relações de trabalho, tá? Uhum. Tu acha que o japonês tem menos direito trabalhista do que a gente aqui no Brasil? Ou a gente aqui tem menos? Tu vê assim, como tu vê como tu vê que a empresa lida com o trabalhador aí? Como tu acha que é? E, bom, eu posso falar como eu, quando eu trabalhava, né? Em relação aos japoneses, eles tra trabalham um horário comercial, né? Horário é, fora de fábrica, eles trabalham em horário comercial. E dentro da fábrica, a gente trabalha 12 horas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui no Japão. 12 horas. Então, 12 horas. 12 horas. E, tem os, os direitos, é meio diferenciado, porque aqui não tem férias, que nem do Brasil. Que você tira, depois de um ano, você tira 30 dias, né? Aqui tem os chamados Yukio, que são as folgas remuneradas, e você tem direito a 10. Aí, cada ano, vai subindo um. Tem gente que tira todo mês o Yukio e vai e tem uma folga a mais naquele mês. Ou tem pessoas também que eu já vi que acumulam para tirar de uma vez. Só que elas não podem tirar, por exemplo, tem 30 para tirar, elas não podem tirar de uma vez. No máximo que elas podem tirar é 10.
se eu não me engano. Então, a cada ano sobe, né? E depois você não pode, tem o direito de tirar tudo. Você tira uma parte e vai dividindo por mês também. É Para o quem, que eu sei, né? para quem trabalha assim 12 horas, como tu falou, Uhum. quanto mais ou menos que é o salário assim que a pessoa consegue no mês, se for na fábrica, por exemplo? Numa fábrica que tenha, por exemplo, que a gente ganha por hora aqui. Então, a gente ganha numa fábrica, no mínimo, 1.200 por 1.200 hora. ienes por hora. Por hora. Então seria 244, aliás, 24.400 ienes por dia. Seria mais ou menos Por isso. dia. Aham, isso. Por dia? Nossa, será que eu fiz a conta certa? Vamos de novo aqui. 1.200 ienes por hora. Por hora. Vezes 12 horas por dia. Não, são 14.400, não é 24. Eu sou uma anta na Isso, 14 matemática. 14.400. Seriam em torno de R$ 490 por dia. por dia. Daí trabalha sábado também. Tem sábados que, assim, aqui tem dois sistemas. Tem o 5 por 2 e tem o 4 por 2 que trabalha 4 dias e folga 2. Aqui, na fábrica que eu tava, trabalhava 4 dias, folgava 2, quer dizer, 4 dias de noite, folgava 2, aí quando voltava era de dia. Então você revezava turno. Então não era o mesmo turno todos os dias trabalhados. Então você revezava. Trabalhava de dia, trabalhava à noite. E era 4 e 2 folgas por direito. Bom, numa E uma conta rápida daria em tanto torno que, de 10.100. 10.100 por mais mês. ou menos. Uhum, mais ou Caraca! menos. Isso trabalhando como operário, né? Sim. É um salário bem bom, né? 10.100. Sim. Sendo que o iPhone tá é, 4.500, né? Uhum, sim. Então, em basicamente meio mês de salário, Você, na sim. fábrica tu conseguiria comprar um iPhone. Aqui no Brasil, meio mês de salário na fábrica Não, dá no máximo R$ 1.000. isso. Uma boa diferença, né? O, É tu, bastante. tu não está trabalhando hoje. O teu marido, ele continua trabalhando. Só meu marido está trabalhando. E aí, existe algum sistema que a pessoa vai crescendo dentro da fábrica, melhorando de cargo, alguma coisa nesse sentido? Tu lembra se tem isso? Tem, principalmente se você fala o idioma mais fluente, você consegue melhorar sim. Aí tem é, ai, como que chama? Nossa, faz 2 anos que eu tô fora, eu esqueci os nomes, mas tem Sim. os cargos maiores, sabe? Vai Tu subindo. esqueceu o nome em português. Não, em português e em japonês também. Sim, sim. Muito Mas, bom. tipo, líderes. Tem o Tá. líder, aí em cima do líder tem um outro e vai indo. Até chegar no Santocha, que é o cargo mais alto que o brasileiro consegue chegar, que é onde ele meio que comanda uma equipe toda. Bom, eu tenho uma última pergunta sobre as tradições. Tu lembra de alguma tradição, tu lembra agora, né? De alguma tradição que vocês tenham aí, seja no café da manhã, sempre a gente faz tal coisa,
ou, sei lá, o almoço de domingo. Eu sou aqui do Sul, né? Então aqui a gente tem a cultura do almoço de domingo fazer um churrasco, mesmo que seja somente um pedaço ali para todo mundo, a gente tem que queimar uma carne. Sim. E vocês têm alguma tradição em algum dessas refeições? Ou ainda, né, a gente tem aqui, por exemplo, a tradição de domingo à noite assistir o Fantástico. Final de semana assistir o futebol, final do BBB, sei lá, lembra de alguma tradição assim que seja bem japonesa? Eu nunca participei, mas eu sei que de sexta eles têm o costume, principalmente nas cidades maiores, tipo, que trabalham em escritórios, o pessoal do escritório sai para beber. E bebem muito, bastante. Mas é uma tradição, então. Sim, que eles saem como é muito estressante, então eles meio que usam para se desestressar aquele dia. E, e geralmente o chefe convida, aí tem também a tradição do chefe pagar, né, para os funcionários. Então. Legal. Mas geralmente entre brasileiros a maioria das vezes está trabalhando, então não tem muito tempo, né? Mas às vezes o brasileiro, na folga, aproveita agora no verão, fazem bastante churrasco na praia. Acampam. E no inverno vão para a estação de esqui, né? Esquiar. Agora tem também. Agora em agosto começa a subida do Monte Fuji. Ah, tu já foi? Eu não, ainda não tive a oportunidade. Deve ser de que sonho eu tenho que eu tenho vontade. Eu também. É Eu também tenho vontade. Nossa, muita vontade. Bom, Jess, olha só. Genial, cara. Genial as histórias que tu falou. Realmente é uma cultura totalmente diferente. É demais conversar sobre isso, a gente entender essas diferenças. Eu quero te deixar à vontade, já que a gente já está terminando, para falar sobre algum assunto que a gente não tenha comentado, ou alguma pergunta que tu gostaria de responder que eu não te fiz, ou, enfim, falar o que tu quiser, tuas considerações finais, Jess. Uma coisa que eu sempre falo é que se você tem a oportunidade de conhecer outro país, vai, porque vale muito a pena, e se envolver na cultura, conhecer os lugares que turista não vai, principalmente, uma, é, eu acho que na vida a pessoa tem que ir uma vez, pelo menos. Eu tenho o sonho de conhecer o Japão, sonho. Vale a pena. Vale a pena. E demais. Bom, muito obrigado mesmo de coração, Jess. Um abraço aí pro teu marido. Muito legal. Sempre tu posta lá, bom dia Brasil, boa noite Brasil, bom dia Japão. Obrigado mesmo de coração. Fiquem bem aí, um abraço para vocês. Você também, obrigada. Obrigado para quem assistiu. Que isso. Para quem assistiu, a gente se fala aí no próximo lugar. Obrigado, Jess. Tchau, tchau. Tchau, tchau.